do Senhor. Abençoa, Senhor, os teus servos, tuas servas, abençoa a tua igreja nesta manhã. Deus, derrama bênçãos sobre nós, é a nossa oração, no nome santo e bendito de Jesus, por quem oramos, amém e amém, Senhor, amém. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem todos assentar, e quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta, ou no livro de Efésios, capítulo 6 e versículo 10. Isso, obrigado. Efésios, capítulo 6, versos 10 até ao 12. Abra lá a sua Bíblia, querido irmão, querida irmã, vamos abrir lá. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos 10 a 12. Finalmente, ou seja, depois de ter dado tantas instruções à igreja, agora então Paulo arremata esta epístola, essa carta, dizendo: finalmente, fortalecei-vos, depois de tudo que eu lhes falei, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, ou seja, coloque uma segunda veste, de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Porque pois não é contra carne e sangue, ou seja, pessoas físicas, que temos de lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Pois não é contra carne e sangue, não é contra pessoas que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Queridos, a partir do momento em que nos convertemos ao Senhor Jesus, e eu queria que você prestasse atenção nisso, a partir do momento em que nos convertemos ao Senhor Jesus, tem início uma guerra, tem início uma batalha sem trégua, que só terminará quando partirmos desse mundo para estar com o Senhor Jesus. E você precisa saber disto. Nós, como crentes, precisamos saber dessa verdade. A partir do momento em que eu me converto, começa uma guerra, uma batalha. E essa batalha só terminará quando formos chamados à presença de Deus. Enquanto estivermos nesse mundo, nós enfrentaremos esta batalha. Mais ainda, essa batalha é a mais terrível, é a mais desgastante que existe, porque ela não se dá no campo material, e sim no campo espiritual. Ela não é contra seres humanos visíveis, mas ela é contra seres espirituais da maldade. Ela é contra Satanás e contra os seus asseclas. Essa guerra é terrível. Irmãos, essa batalha que nós estamos a enfrentar. Se o crente não souber desta batalha, se o crente não estiver preparado para vencê-la, passará a vida se lamentando, se lastimando, murmurando e até mesmo questionando a validade da sua fé. Porque a questão é essa: mas eu sou crente e só acontece isso comigo. É isso mesmo. Mas como? É guerra, é batalha. Está escrito na palavra de Deus. Queridos, a luta do crente, isso é uma afirmação da Bíblia, não é minha, é contra o diabo e os seus anjos malignos. Por isso eu gostaria de abordar nesta manhã 4 áreas de nossas vidas em que esta batalha é mais intensa e decisiva, para que possamos vigiar e orar, a fim de não sermos derrotados.
porque muitos de nós estão sendo derrotados nesta batalha, porque talvez não percebam a batalha, e aí você luta contra carne e sangue, e se nós lutarmos contra a carne e o sangue, nós seremos derrotados. Talvez a razão da sua derrota seja essa: você está lutando contra carne e sangue, e não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes do inimigo. A palavra de Deus diz isso: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firmes contra as ciladas do diabo. O trabalho de Satanás é colocar ciladas o tempo todo diante de nós. E se nós não identificarmos essas ciladas, nós poderemos cair nessas ciladas e sermos derrotados. E, infelizmente, há muito crente no Senhor Jesus que ele se deixa, então, derrotar pelo maligno. Irmãos, existem, então, algumas áreas. E o tema que eu quero compartilhar com você nessa manhã é esse: preparados para as batalhas diárias. Preparados para as batalhas diárias. Mas, pastor, eu vou na igreja, eu vou no culto e é isso que eu vou ouvir? Porque essa é a verdade do seu dia a dia, não é? Essa é a nossa realidade. Irmãos, o nosso dia a dia é um dia de batalha, é um dia de lutas. Todos nós enfrentamos. Todos nós. Antes de aqui chegar nessa manhã, você já enfrentou lutas, você já enfrentou batalhas. Talvez você tenha deixado batalhas para trás. Irmãos, quando você sair daqui, agora mesmo nós estamos enfrentando batalhas. Sempre que um pregador está no púlpito, ali se dá uma batalha terrível. Uma batalha terrível. Enquanto o pregador está pregando, há uma batalha, há uma guerra espiritual. Enquanto a mensagem está sendo pregada, há uma batalha espiritual. O inimigo tenta de todas as formas nos distrair. De todas as formas distrair. Vem coisa na nossa mente, às vezes nós precisamos inclusive repreender Deus, repreende esse pensamento, porque nós não conseguimos nos linkar naquilo que está sendo falado. É guerra o tempo todo. Então, queridos, a proposta é essa: preparados para as batalhas diárias. E algumas áreas de nossa vida eu quero chamar a atenção. Não vamos esgotar o assunto, naturalmente, mas existem algumas áreas de nossa vida em que essa batalha está acontecendo. Então, nós vamos apenas citar algumas dessas. Uma área de nossas vidas é essa área, irmãos, é na área pessoal. Nessa área nós estamos enfrentando batalhas sérias, batalhas difíceis. O inimigo tem sempre como alvo, e nós precisamos entender isso, nos derrotar. Esse é o alvo do inimigo na nossa vida. Nós precisamos entender isso. Nós temos o inimigo e ele quer nos derrotar. E ele vai fazer tudo para nos derrotar. E só tem um jeito de não derrotar: é se eu tiver discernimento e se eu tiver preparado para a batalha. Como? Ele quer sempre nos derrotar através de pensamentos, desejos pecaminosos. E nós precisamos então estar o tempo todo, irmãos, vigiando a nossa mente. Que tipos de pensamentos eu tenho? Que tipo de desejos eu tenho? O que é que eu estou alimentando a cada dia, não é? Que tipos de pensamentos? São pensamentos que vêm de Deus? São pensamentos que vêm do inimigo? Esses desejos que estão vindo sobre a minha vida, meu coração, minha alma, são desejos de Deus ou são desejos pecaminosos? Então o inimigo tenta nos derrotar através do pensamento. Através do pensamento. O que é que você pensa normalmente? Seus pensamentos podem edificá-lo ou derrotá-lo. É a sua própria mente, e o inimigo age nisto, muitas vezes colocando ciladas, pensamentos, desejos pecaminosos em nossa vida, através de atitudes, de práticas pecaminosas. O inimigo deseja de todas as formas nos levar à prática do pecado. Para quê? Para nos derrotar. Por isso precisamos ler a Bíblia, por isso precisamos estar na igreja, por isso precisamos ouvir a palavra de Deus, para que o Espírito Santo do Senhor nos revele se os nossos pensamentos, os nossos desejos, se há alguma atitude
pecaminosa, se está havendo alguma prática pecaminosa na minha vida, porque isso me derrota. É assim que o inimigo tenta nos derrotar. Então nessa manhã, meu irmão, minha irmã, pense nisso, peça ao Espírito Santo: Senhor, será que há algum pensamento que não vem de ti? Deus, algum desejo que não vem de ti? Senhor, será que o que eu estou pensando a respeito dessa pessoa, daquela outra pessoa, será que isso é agradável ao Senhor? Será que é agradável? Irmãos, um problema sério nas nossas vidas são os pecados ocultos. Os pecados ocultos. Porque os pecados visíveis é fácil, né? Ah, o fulano roubou, ah, o fulano adulterou, ah, o fulano... Está todo mundo vendo, mas o problema não são esses pecados explícitos. O problema são aqueles que estão dentro, que ninguém vê, que estão lá guardados no nosso coração. E isso às vezes está nos derrotando. Isso às vezes está derrotando a nossa vida. Então nessa manhã, peça a Deus: Senhor, me limpe, Senhor, me lave. Deus, se há algum pensamento, Deus, se eu estou pensando algo que não te agrada, Deus, limpa, me livre desse pensamento. Senhor, se há algum desejo na minha vida, às vezes desejos, pensamentos de inveja e tantas coisas que pensamos, que desejamos e que não é agradável ao Senhor, nós precisamos confessar, nós precisamos abandonar, nós precisamos dizer: Senhor, me perdoe, para que o inimigo não nos derrote. Muitas vezes somos derrotados pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, mas o inimigo tem como alvo, além de nos derrotar, nos desanimar. O inimigo não gosta de crente fervoroso. Não gosta de crente fervoroso. Por isso, irmãos, é que é sempre um perigo aqueles picos de espiritualidade, porque é ali que o diabo te pega. Eu fico sempre aflito quando eu vejo irmãos em picos de espiritualidade, porque vocês sabem que a vida, ela não é assim. A vida, ela é assim, é como o eletrocardiograma. A vida não é assim, não é? A vida é cheia de altos e baixos, a nossa vida, não é? E a gente às vezes tem momentos de mais difíceis, mas tem os momentos de picos espirituais. Quando a gente está num pico espiritual, nos achamos os melhores crentes do mundo e achamos que todo mundo tem que ser como nós. E é um negócio, e a gente sai falando aquela história. De repente você está num pico de espiritualidade, veio para a escola bíblica dominical, achou fantástico, e você começa agora a dizer para todo mundo: você tem que vir, você tem que vir, você tem que vir, você tem que vir. E numa semana você liga, manda e-mail, manda SM, aquela história toda. Aí a pessoa vem, passa um mês, cadê você? Cadê você? O que é que aconteceu? Provavelmente você já entrou no processo de desânimo. Processo de desânimo. Então, queridos, nós precisamos entender: o inimigo, ele deseja nos desanimar. Ele não gosta de pessoas animadas. Ele gosta de gente desanimada. E como é que ele tenta nos desanimar? Através de sentimentos de insegurança, através de sentimentos de medo, nos sentindo inseguros, sentindo amedrontados. Ah, eu não dou para isso não. Ah, eu sou uma pessoa muito insegura. Através de sentimentos de abatimento, de abandono, aquela história: ninguém me ama, ninguém liga para mim, ninguém me dá mais atenção, todos me abandonaram. E nós entramos assim nesses climas e começamos a desanimar. E o inimigo usa isso e potencializa esse desânimo para nos colocar, sabe onde? Na caverna de Elias. E Elias é o grande exemplo disso. É o grande exemplo disso. Lembra de Elias lá no Monte Carmelo, onde Deus usou de uma forma tremenda e maravilhosa? Deus usou Elias ali para trazer um avivamento espiritual, para expor a corrupção espiritual de Acabe, de Jezabel. Mas então, quando Elias está lá no ápice, vem aquela palavra de desânimo, vem aquela palavra para derrotá-lo e para desanimá-lo.
E rapidinho, Elias desanima. O Elias que estava lá no monte, o Elias que estava lá sendo usado por Deus, o Elias que o Senhor usou para trazer aquele fogo do céu, lamber todo aquele altar que ele estava com oferta. Agora esse Elias vai pelo deserto, se esconde lá, se deita e pede a Deus para morrer. Ele está completamente desanimado. O que Elias não sabia, ou talvez soubesse, é que por trás disso havia uma cilada do inimigo para matá-lo. Uma cilada do inimigo para matá-lo. Então, meus queridos, cada um de vocês, de per si, individualmente, você precisa entender isso. Nessa manhã você precisa entender isso. Olha, o inimigo, ele vai tentar me derrotar. Como? Me levar ao pecado, me fazer pecar. Ele vai tentar mais ainda, me desanimar. Ele vai tentar me desanimar, trazer desânimo. Irmãos, às vezes, vem um espírito de desânimo sobre a nossa vida que a gente não sabe explicar. Olha, está tudo bem, né? Você continua o mesmo trabalho, ganhando o mesmo salário, pagando as mesmas contas, vivendo a mesma vida, as coisas com a esposa vão bem, com os filhos vão bem, tem aquelas coisas normais da vida, mas de repente bate aquele desânimo que você não sabe onde é. Você pega um ano, para levantar é um custo, é uma coisa difícil, é levantar de manhã, coisa difícil, e você está desanimado, sabe, sem aquele brilho, o olho não brilha mais. Você faz, levanta, vai, e quando você vai, você diz assim, eu estou parecendo negócio ambulante, né? Estou parecendo alguém assim, sem muito nexo. A minha vida, estou indo para lá, estou indo para cá, as pessoas falam, mas eu perdi, estou desanimado. Quantos de vocês aqui nessa manhã estão desanimados? Eu tenho percebido que sobre a igreja, de vez em quando vem o espírito de desânimo. Aconteceu isso uma vez no seminário, lá quando eu dava aula. Eu percebi claramente, veio sobre aquele seminário um espírito de desânimo. Você olhava, você via professores desanimados, alunos desanimados, batia um desânimo e um vai desanimando o outro. Entendeu? Um vai desanimando. E aí, meu irmão? Tá mal. Aí o outro, e aí, meu irmão? Tá mal. E aí vai, né? Quando chega, se tá mal aqui, quando chegar lá no final, né? Já acabou a vida, né? Já acabou a vida da gente. Sabe quem está por trás disso? O inimigo das nossas almas. Então, querido, quando você tiver picos de espiritualidade, quando você for para os seus retiros, para os montes orar, quando você tiver aquelas experiências maravilhosas, atenção, guarde isso muito bem guardado, para que o inimigo não use isso para desanimar você. O que é que aconteceu com Paulo? Depois de ter tido aquela experiência arrebatadora, ter sido arrebatado ao terceiro céu, o que é que veio? Veio aquele negócio lá de Satanás, que quase acabou com Paulo. Então, eu não tenho dúvidas, o inimigo vai querer desanimar você. Uma expectativa frustrada aqui, uma expectativa frustrada ali, e começamos a desanimar. E aí, sabe o que é que a gente quer? Ir para a caverna. A gente não quer ver ninguém, quer falar com ninguém, quer atender telefone, não quer nada. A gente quer sumir, porque nós estamos desanimados. Nesta manhã, peça ao Senhor, Deus me anime, Deus me reanime em nome de Jesus. Deus, eu quero ser animado em nome de Jesus. Senhor, traga uma unção de ânimo, uma unção de alegria, uma unção de vigor, uma unção de poder sobre a minha vida. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Mas, queridos, há uma outra área, precisamos discernir. Você precisa discernir. E você precisa se preparar para enfrentar a batalha de uma outra área da vida. Qual é a outra área? Essa é séria, é a área familiar. Irmãos, como o inimigo trabalha nessa área? Como o inimigo trabalha na área familiar, na área da nossa família? O inimigo trabalha sempre, anote isso aí, pela desunião da família. Se há uma coisa que o inimigo não suporta, é união e unidade.
Ele não suporta união e unidade. Ele trabalha pela desunião da família. Ele fomenta ruídos sérios de comunicação. Irmãos, como é? Você já deve ter passado por isso. Você fala uma coisa, seu marido entende outra. E ele fala uma coisa e você entende outra. E você está assim, um a 1 metro do outro, e você diz, mas não é possível. Eu falei alho. E ela diz, não, você falou bogalho. Eu digo, não, eu falei alho. Não, falou bogalho. E começa a brigar um com o outro. E você diz, mas não é possível. É possível. Irmãos, há um espírito por detrás, exatamente causando ruído sério na comunicação, para que a gente não consiga se entender, para que a gente não consiga conversar. Irmãos, como é difícil, uma das coisas mais difíceis no casamento e na família, entre pai e filho e pai, é conversar, sem que as pessoas se desentendam. Sem que as pessoas... Irmãos, tem casal que não consegue conversar, uma conversa com princípio, meio e fim. Ou então melhor, como sermão. Introdução, né? Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, conclusão. Não consegue. Começa a introdução e já dá briga. Não, isso não é introdução. É introdução. Não é introdução. É introdução. E começa a briga. E a gente às vezes não sabe que é o inimigo que está fomentando isso. E que a gente precisa não é ficar brigando um com o outro, mas é parar e repreender em nome de Jesus. Isso aconteceu comigo com a Esther. Aconteceu um negócio lá entre nós dois já faz um tempo. Eu disse, não é possível, tem uma coisa errada. É muita burrice junta. E nós não somos tão burros assim. E de repente o Espírito disse, mas você não está entendendo não? Eu disse, agora eu entendi. Aí nós paramos, aí nos abraçamos, e aí comecei a orar, e aí comecei a repreender. Aí vai de irmã Ruth mesmo. O que é ir de irmã Ruth? É de amarrar mesmo, irmão. Usa a irmã Ruth, amarra em nome de Jesus. Ah, não, deixa o problema teológico para depois, meu irmão. Na hora amarra, depois a gente discute o problema. Comecei a orar. Irmãos, foi instantâneo. Instantâneo. Um olhou para o outro, nos abraçamos, pedimos perdão um ao outro e estamos casados até hoje. Meu irmão, não continue, discirna isso. O inimigo trabalha na desunião da família, fomentando isso, irritação, brigas, confusão, espíritos de confusão que agem nas famílias. Espírito de confusão, é uma confusão só. De repente a casa se transforma numa confusão. O filho, o irmão briga com a irmã briga com outra irmã, o pai briga com um, o outro briga com outro. Quando você olha, aquilo tudo é uma imensa briga. Sabe o que aconteceu? Alguém acendeu um rastilho e a casa está explodindo, e nós precisamos entender, é o inimigo agindo, naturalmente na nossa fraqueza, é claro, mas para desunir a família, e depois fica um para um lado, um para o outro, triste, aborrecido, já pensando que esse negócio não dá certo, esse negócio de família, esse negócio de casa, esse negócio de mulher, está muito trabalho, esse negócio, quando eu era solteiro eu era feliz, e aquela história toda, e você também não sabe que esse pensamento é o inimigo que está colocando em você, é o inimigo que está te influenciando, porque ele não apenas trabalha pela desunião da família, mas ele trabalha com uma coisa muito mais séria, que é a separação da família. Irmãos, o inimigo de nossas almas abomina casamento. Abomina casamento. O diabo abomina homem, abomina mulher. Tudo que Deus criou, o inimigo abomina. Ele faz diferente. Esse é o problema do homossexualismo. Irmãos, todos nós aqui nesta manhã, né? Todo esse seleto auditório, todos vocês são pessoas extremamente inteligentes, cultos. Irmãos, nós saberíamos perfeitamente, e nós sabemos o que é discriminação, nós sabemos, nós estudamos. Tem gente aqui especialista, tem gente aqui que é doutora, que é isso, que é aquilo outro. Todos nós sabemos disso, todos nós sabemos. A questão não é essa.
A questão é o que está por detrás disto. E por trás disto existem espíritos malignos. O que é que o inimigo tenta? Ele tenta fazer tudo o contrário do que Deus fez. Se Deus cria uma coisa, o inimigo vem e cria outra. Exatamente, porque ele não pode nada contra o Senhor. A forma que o inimigo tem de se revoltar e de mostrar o ódio para Deus é dizer para Deus: está vendo? Está vendo? O Senhor fez o casamento, mas eu criei o divórcio. O Senhor fez o homem, o Senhor criou a mulher, é verdade, está certo. E o diabo ainda diz assim para Deus: e o Senhor está certo, e o Senhor está certo, mas eu vou criar o homossexual. E ele diz assim: digo mais, Deus, esse mundo todo vai me seguir. Vocês entenderam? Então essa é a questão, essa é a questão. Não é que a gente tenha nada contra quem quer que seja, é a questão do inimigo agindo. São os espíritos que agem. Então o inimigo trabalha para separar a família. O tempo todo ele trabalha para separar a família. E como? Criando oportunidades de atração e de tentação fora do lar. E a gente precisa estar bem atento a isso. A gente precisa estar bem atento a isso, para que nós não caiamos nessa cilada, nessa atração, nessa tentação, criando oportunidades de sedução e traição. O inimigo cria, o inimigo cria. Então nós precisamos estar atentos. Você, minha irmã, você, meu irmão, eu inclusive, nós precisamos estar atentos em relação a isso. O inimigo cria, irmãos, oportunidades de sedução, de atração, de traição. Ele está lá criando a oportunidade. A gente muitas vezes não percebe isso, a gente não discerne isso, mas aquela pessoa que chega, aquela pessoa que se aproxima, uma circunstância que acontece, é o inimigo. E a gente às vezes até pensa que é de Deus. Oba, puxa, Deus, nossa Deus, que bênção. Puxa, o Senhor está enchendo a minha bola. Não, o Senhor que está enchendo a sua bola é o inimigo. É o inimigo. Cuidado, irmãos, com aqueles encontros fortuitos. Cuidado, irmãos, com aquelas coisas que acontecem no nosso dia a dia. O inimigo está trabalhando para separar você. O inimigo está trabalhando para me separar, para separar minha esposa de mim. O inimigo quer separar a todos nós. Ele quer causar separação, ele quer causar dor, ele quer causar tristeza. Ele não quer lares ajustados, lares felizes. Então ele tenta de todas as formas criar situações para separar a família. Ele cria problemas em casa, filhos com pais, pais com filhos, para separar a família. E nós precisamos entender e discernir, e precisamos estar preparados, e precisamos buscar ao Senhor, e precisamos vigiar o tempo inteiro. Irmãos, vigiem, irmãos, vigiem, estejam vigilantes. Cada um de vocês maridos, vigiem, vocês esposas, vigiem. As coisas acontecem, e sabe, às vezes até a pessoa diz assim: mas é tão inusitado, foi de uma forma tão sobrenatural, que só pode vir de Deus. Irmãos, de Deus não vem erro, de Deus não vem erro. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, estou com uma dúvida. Qual é? Foi uma profetisa na minha igreja, e essa senhora era casada com o pastor. Ela disse: foi uma profetisa na minha igreja e profetizou que eu ia me separar dele e que ela iria ficar com ele. Essa profecia pode vir de Deus? Essa profecia pode vir de Deus? Irmãos, há coisas que nós não podemos titubear. Há questões que nós não podemos ter dúvida nenhuma. Irmãos, é errado, é biblicamente condenado. Irmãos, não pode ser de Deus, não pode ser de Deus. Você não tem que consultar ninguém, não. Não tem que consultar ninguém. Você não pode dar uma de Balaão. Não pode dar uma de Balaão. O que é que Balaão deu? Ele deu uma de João. Não pode mais falar isso. Então, ele deu uma aí de bobo, né? Ele deu uma de bobo. O Senhor disse: olha, não é para ir, não é para fazer, não é. Aí ele chegou, falou, mas aí ele perguntou de novo: vem cá, Deus, não é mesmo para fazer, não? O Senhor disse: então pode ir, já que você não obedece. E aí quase que ele morre, porque não era da vontade de Deus. Minha irmã, se você está paquerando homem casado, isso é do diabo.
Meu irmão, está paquerando mulher casada? É do diabo. Não me venha com nenhuma história. Você pode até me provar na Bíblia. Um irmão uma vez pegou a Bíblia para me provar que podia jogar na loto. Ele deu lá uma de cabalista e usou lá uns números e disse: está vendo aqui, pastor? Já não lembro como foi. Eu disse: meu irmão, isso aí é do diabo. Não, mas pastor, é do diabo. Porque nós, irmãos, nós queremos dar a volta até em Deus. A gente só, quer dizer, não dá. Tem muita gente que dá, pensa que dá. A gente quer, na verdade, enganar o Senhor. E a gente às vezes acha que enganou o Senhor. Que a gente faz a coisa errada e fica esperando. E não aconteceu nada. E Deus esqueceu. É isso aí. É isso aí, Deus esqueceu. Lembra de Davi? No tempo de Davi houve lá uma fome terrível lá. Aí Davi foi, eu disse: não estou fazendo nada, o que é que está acontecendo? Foi orar, o Senhor disse: Saul matou os gibeonitas. Ué, Deus? Deus não deixa passar nada em branco. E aí eu teve que procurar os gibeonitas e disse: o que é que vocês querem que eu faça? Eles pediram 7 filhos de Saul para matar, para que aquela fome fosse abrandada, porque Deus não se... Meu irmão, nós não estamos mais no tempo do Velho Testamento. A coisa não é instantânea, mas Deus está olhando para você. Não pense você que você está enganando o Senhor. Então há coisas, irmãos, que é do inimigo, é cilada de Deus na sua vida. Eu quero dizer a todos vocês, maridos, que se vocês estão sentindo alguma atração, se você... Não me venha com essa história que você está evangelizando a sua coleguinha todo dia, no horário do almoço, saindo para almoçar com ela. É mentira, isso é do diabo. É do diabo, e você vai acabar com isso agora, em nome de Jesus. Você vai acabar com esse negócio agora, em nome de Jesus, porque o inimigo passou uma cantada em você, e você gostou, e você caiu na doce cantada do diabo. Doce cantada do diabo. E você está aí, e você está muito tranquilo, sabe por quê? Você diz assim: pastor, eu estou sendo missionário disfarçado da minha profissão. Eu estou sendo missionário, eu estou seguindo o que o meu pastor fala. E olha, pastor, todo dia eu estou saindo lá com aquela louraça, uma morenaça e não sei o que mais aça lá, e a gente está todo dia almoçando lá, e eu evangelizo. Meu irmão, você está indo direto na boca da cobra. O inimigo te pegou, e você, nessa manhã, o Senhor está te alertando. E você, minha irmã, não ri não, porque você está na mesma situação. Você também. Cheia de amor para dar. Tá? As mulheres são cheias de amor para dar. Chega um homem meio carente, ela já quer dar um colinho. Oh, tadinho. Não, isso aí é ação social. Isso aí eu estou ajudando. É consolo. Isso é consolo. A Bíblia não diz que temos que consolar? Consolando. Tá não. Isso é coisa do diabo. Cai fora e pede para alguém resolver essa questão. Mulher casada só tem amigo ou marido. Homem casado só tem como amiga a sua mulher. O que passar disso é de procedência demoníaca. E você fuja disso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque senão você cai nessas ciladas. Que é interessante. Eu sei que alguns de vocês estão me ouvindo. Esse negócio é... Mas depois que acontece, você vai procurar quem? Você vai procurar quem depois que acontece? Então, não caia. Meus amados irmãos, se vocês estão passando por alguma cilada, pelo amor de Deus, nessa manhã, e vocês solteiros também, vocês meninas, vocês meninos que estão aí, não é? O inimigo, aquela questão toda, especialmente desconfiem daquela história de dar muita areia para o seu caminhão. Desconfie sempre desse negócio, porque essa areia normalmente vem do diabo. Isso aí é areia movediça. Nossa, você sabe aquela garota que não se capa de revista, não sei o que, gostou de mim. Você olha no espelho, você é feio para danar. Meu amado, isso é areia movediça. Larga disso enquanto é tempo. Cilada.
Cilada, não caiam nas ciladas. Abram seus olhos, peça a Deus discernimento. Deus, não me deixa cair na cilada. Porque depois que a gente cai, e depois que passa, e depois que acorda da cilada, a gente daria tudo para não ter caído. Tudo para não ter caído. Mas aí já caiu. Então, antes de cair, peça a Deus nessa manhã: Senhor, tem misericórdia da minha vida. O exemplo aqui é o exemplo de Davi, que os irmãos conhecem. Os irmãos conhecem tão bem esse exemplo de Davi e tudo o que aconteceu de desunião e de separação na sua família. Precisamos discernir e estar preparados para enfrentar batalhas diárias. Uma outra área, queridos, em que nós enfrentamos batalha é na área eclesiástica. Igreja. Na área da igreja, a gente enfrenta lutas, batalhas. O inimigo fará de tudo para que a gente se aborreça com a igreja. Inimigo não gosta de igreja. Por isso a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem. Irmãos, a igreja só sobrevive pela graça do Senhor Jesus. Se não fosse a graça do Senhor, o sangue de Jesus, a igreja não iria sobreviver. O inimigo acabaria com a igreja. O inimigo não suporta a igreja do Senhor Jesus. A igreja precisa ser destruída. E o inimigo tudo faz para que a gente se aborreça com a igreja do Senhor Jesus. Nos entristecendo com a liderança, nos entristecendo com os irmãos, nos magoando com a liderança, nos magoando com os irmãos. Você já reparou, tem sempre gente magoada, tem sempre gente entristecida, a gente está sempre aborrecido com alguma coisa, porque o inimigo quer que a gente se aborreça mesmo. Se aborreça, fique triste, desanime. Você até vem na igreja, mas você senta lá no banco, não está com nada, você diz: não quero fazer nada, não quero nada, não quer me aborrecer. Eu não quero me aborrecer. Meu negócio é não me aborrecer. Interessante, não? Mas lá fora você é uma pessoa que trabalha. Lá fora, você pode imaginar? Você está olhando para mim? Como você é aqui, como você é lá no seu trabalho? Pessoa lá, você é uma pessoa que trabalha, você é uma pessoa que corre atrás, você é pessoa dinâmica, mas chega na igreja e você não quer me aborrecer. Não quero me aborrecer com nada. Não quero me aborrecer. Já pensou se Jesus dissesse o mesmo e não tivesse ido à cruz do Calvário para não se aborrecer por nós? Então, queridos, olha, entenda isso. O inimigo tenta nos entristecer, tenta nos magoar. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma atitude, é alguma coisa que acontece e logo vem uma tristeza. E logo que fazem algo com você, vem um negocinho na sua ouvido e diz assim: é crente, né? E é da igreja, né? E é da sua igreja, né? E é da pipa, né? E você diz: né? E aí a vozinha diz assim: e vai ficar por isso mesmo? E você diz: não. Você não vai ligar para todo mundo, não? Vou. Liga para todo mundo. Não, e agora não precisa nem ligar. Bota no Face. Bota no Face. Manda SMS para todo mundo. Faz. E a gente começa. Obra do diabo. Irmãos, passar adiante coisas que fizeram conosco, a não ser com um mentor ou uma pessoa íntima, é coisa do diabo. É coisa do diabo. E a gente fica aí com essa história. Quer dizer, não é ficar aí com essa história, mas a gente sempre é tão sensível à questão de excluir o adúltero, a adúltera, e o fofoqueiro, e o língua grande, e o língua de palmo, que é um caixão para o corpo e um caixão para a língua. Quando eu passo adiante algo que aconteceu comigo, sem ser para a minha mulher, ou para o meu mentor, ou para o meu pastor, quando eu faço isso em silêncio, eu estou servindo aos propósitos do diabo. E vocês sabem o que isso tem sido de tragédia na vida de igrejas. Como igrejas têm sido destruídas, como ministérios têm sido destruídos, como igrejas têm sido divididas. Fizeram com você? Aguente firme, vai para os pés do Senhor, conversa com Ele, derrama diante dele, luta com ele e diga: Deus, o problema é seu. O problema é seu.
Vocês me ouviram alguma vez desse púlpito reclamar de alguma coisa? E vocês acham que eu não tenho muita coisa para reclamar? Tenho. Eu reclamo com quem? Com Ele. Por isso é que aquele gabinete eu tenho que ser blindado, para ninguém ouvir. Que alguém vai botar ali o orelhão na porta e vai dizer: esse pastor não é crente. Isso não é coisa que se faça com Deus, ele é meu pai. E eu falo com Ele, com a intimidade que eu tenho com Ele. E muitas vezes, eu não posso falar isso para vocês, que vou escandalizá-los, mas eu brigo com o pai. Eu digo: pai, o senhor não podia ter feito isso comigo. É mesmo, filho, é. O senhor não podia, que mais? E isso. E vou falando. E o Senhor disse: já acabou? Não, tem mais para falar, Senhor. Eu quero falar mais. Fala, abre o seu coração. E como isso faz bem, abrir o coração com o Senhor. Fizeram alguma coisa por você? Irmãos, quando a gente se fere, a gente tapa a ferida ou a gente expõe a ferida? A gente tenta curar a ferida ou a gente expõe a ferida? Quando você se fere, você coloca o que? Um curativo. Não é verdade? Para cobrir a ferida. Mas o que muitas vezes fazemos é soltar as coisas. Isso é do diabo. Isso não é de Deus. Alô? Irmãzinha, como vai? Muito mal. Que foi, minha irmã? Domingo na igreja. Que foi que aconteceu? Estava na fila para o almoço. Mas o que foi que aconteceu? O irmão passou na minha frente, pisou o meu pé, não me deu bom dia. Aquele pessoal é muito deseducado. Como pode? E isso dentro de igreja? Dentro de igreja. E ainda por cima cobraram o meu almoço. Negócio lá, cobrar. Igreja devia ser de graça. É mesmo? Como é que pode? Aí aquela pega o telefone e liga para outra. Minha irmã não vai? Não, muito mal. Você conhece a irmã fulana? Conheço. Tadinha dela. Sabe o que fizeram com ela? Não, conta. Demônio puro. É demônio puro. Instrumentos de Satanás puros que nós somos. E o pior é que a gente acha que está prestando um serviço a Deus. E está fazendo aquilo que desagrada ao coração do Senhor. Meu irmão, nessa noite, nessa manhã, pede a Deus: Senhor, coloca um cadeado na minha boca mesmo. Pena que eu não posso colocar, mas eu não posso, é só o Senhor. Mas diga: Deus, coloca um cadeado na minha boca, para que eu fale contigo, eu não fale com os outros. E reunião de oração? E pedido de oração, irmãos? Você já foi naquela reunião de oração que o irmãozinho se levanta para fazer o pedido? Olha, eu queria fazer um pedido de oração pela minha vizinha. É que a minha vizinha adulterou com um padeiro lá da rua. E aí conta a história lá. E irmã, pelo amor de Deus, não fala pedido nenhum. Fala só: peço oração pela minha vizinha que está com um problema sério. Mas qual é o problema? Deus sabe, não precisa contar. Irmãos, cuidado, fiquem atentos. O inimigo, ele tenta, mas olha, ele fará tudo para nos afastar da igreja. Porque o inimigo não quer que você pertença a uma igreja, ele não quer que você frequente a igreja, ele não deseja isso para você. E aí, irmãos, ele gera em nós uma visão crítica da fragilidade da igreja. A gente começa a achar que a igreja não está com nada. A gente começa a achar que a igreja está com nada. Esse negócio de crente não está com nada, não. Fui lá na igreja, mas eles são iguais. Eles também têm problemas, eles também têm dificuldades. Eu pensei que era diferente. E o inimigo começa a gerar em nós essa visão crítica da fragilidade. E aí vem uma outra visão pior ainda, que é a visão crítica da inutilidade da igreja. A igreja não serve para nada. Você gosta de igreja? E aí vem essa grande questão dos dias de hoje, os desigrejados. É aquele pessoal de esquerda, é aquele pessoal muito legal que diz: não, eu não vou mais à igreja. Você ainda está na igreja? Eu não vou à igreja há muito tempo. Igreja não serve para nada. Você gosta de igreja aí para dar dinheiro para pastor. Você gosta de igreja aí para não sei o quê. É todo mundo ser conduzido lá por alguém que manda em todo mundo, faz bullying espiritual. Eu não estou mais nessa de igreja. Irmãos, todo esse palavreado, toda essa verve é do coração do diabo. E as pessoas não percebem isso. E a gente se deixa levar por essas questões. Irmãos, a igreja, ela é o corpo, ela é a noiva. O Senhor Jesus disse que ele viria buscar quem? Os crentes no Senhor Jesus? Não.
Quem é noiva de Cristo? Quem é noiva de Cristo? É a igreja. É a noiva é a igreja. Por isso o inimigo não suporta a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é quem? A noiva de Cristo. A noiva de Cristo. Quem se levanta contra a igreja está se levantando contra o Senhor Jesus Cristo. A noiva do Senhor Jesus. A noiva do Senhor. Então, queridos, o inimigo fará tudo para nos afastar da igreja. E ele vai gerando em nós essa visão crítica. De repente, aquele irmão, que era um irmão tão assíduo, um irmão tão envolvido, um irmão tão comprometido, ele começa a mudar e começa a vir aquela crítica. Inicialmente é uma crítica mais sutilzinha, é uma criticazinha mais amena, mas logo o inimigo percebe e diz, opa, é por aqui que eu vou. E o inimigo começa a gerar crítica, mais crítica. E aí a gente vê a igreja não está com nada. Esse negócio de igreja não está com nada. A inutilidade da igreja. A igreja não serve para nada. Aí sabe o que acontece? A gente dá uma de pródigo. Abandona a casa do pai e vai embora. E quando a gente abandona a casa do pai e vai embora, a gente vive daquele jeito. A gente desperdiça tudo. A gente vai comer a comida do porco. Para depois um dia voltar arrependido e dizendo, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria feito o que eu fiz. Então, meus queridos críticos, claro que a igreja tem defeitos. Nós somos humanos. Uma senhora uma vez procurou o pastor Billy Graham e disse, pastor Billy Graham, eu queria ir para uma igreja, mas eu queria ir para uma igreja que não tivesse problemas, uma igreja assim, que se tivesse uma igreja perfeita. Ele olhou e disse, minha irmã, olha, ainda que essa igreja existisse, se a irmã fosse para lá, a irmã ia colocar tudo a perder. Claro que temos problemas, claro que temos lutas, mas queridos, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja foi fundada pelo Senhor Jesus. A igreja foi edificada pelo Senhor Jesus. Os irmãos hebreus tinham esse problema e por isso o autor diz, não abandonando a nossa congregação. Meu irmão, você está olhando para mim? Nunca se afaste da igreja. Não estou dizendo desta, mas nunca se afaste da igreja. Se você por alguma razão tiver algum problema, ok, mas vá para outra igreja. Vá para outra igreja. Se você puder, restaura. Se não puder, mas vá para outra igreja. Não fique fora da igreja. E vocês aí, é para vocês agora. Vocês estão aí, estão fora da igreja, né, meu irmão? O seu lugar não é aí. O seu lugar é na igreja. Não adianta se esconder. Não adianta se esconder que eu não estou vendo, mas o Senhor está vendo você. O seu lugar é na igreja. Ficar em casa, vendo culto pela internet, é para quem não pode. O seu lugar é na igreja. Esse negócio de igreja Cristo em casa é uma outra história. Tá bom? É a igreja lá. É na igreja. Nunca se afastem da igreja. Eu não conheço um crente afastado da igreja que não tenha depois se afastado e fracassado na fé. Não tem como. Não tem como. Não tem como. É brasa fora do braseiro. Não acredite nessa mentira. Não existe vida cristã fora de igreja. Não existe. Não estou dizendo que você não possa mudar de igreja. Às vezes acontece, meu irmão. Acontece até com o pastor de mudar de igreja. Acontece, você tem algum problema, alguma dificuldade, então vá para outra igreja, peça a Deus e vá para outra igreja. Mas não fique fora da igreja do Senhor Jesus. Crente fora da igreja está fazendo aquilo que agrada o coração do inimigo das nossas almas. Crente fora da igreja está fazendo aquilo que agrada o inimigo de nossas almas. Nunca se afaste da igreja do Senhor Jesus Cristo. Talvez tenhamos aqui irmãos que já viveram afastados. E você sabe como foi a sua vida enquanto você viveu afastado da igreja. Os piores dias da nossa vida são os dias que vivemos afastados da igreja do Senhor Jesus. Não se afaste da igreja. Se você está com algum problema, peça a Deus. Peça a Deus. Não precisa fazer nada. Coloca diante de Deus. Procure uma outra igreja, ok. Mas não abandone a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o desejo do inimigo. E para terminar, precisamos discernir e estar preparados para enfrentar batalhas diárias.
na área profissional. E como nós estamos enfrentando problemas. Irmãos, o inimigo também age nessa área. O inimigo age nessa área profissional. Ele age como ele age nessa área profissional. O inimigo, ele fará de tudo e ele instigará a todas as pessoas para que nós sejamos incriminados. É bem interessante isso aqui. Procurando provocar sempre a nossa difamação e procurando impedir sempre a nossa ascensão. Irmãos, o inimigo fará tudo para difamar você no trabalho e fará tudo para impedir que você ascenda a postos mais elevados. É claro que o inimigo não quer. É claro que o inimigo não quer. Ele não quer que o crente chegue lá mais alto. Ele vai fazer tudo para impedir. Por isso você precisa orar. Por isso você precisa ser o melhor. Por isso a gente tem falado aqui de excelência. Você tem que ser o mais excelente. Porque aí o inimigo não tem para onde correr. Porque ele vai tentar sempre incriminar você. Provocar a difamação. Tentar difamar você. Coisas vão correr a seu respeito. Você vai dizer, mas meu Deus do céu, de onde isso surgiu? Do coração de Satanás. E como eu acabo com isso? No joelho em oração. Mas pastor, eu tive várias vezes lá para ser promovido, e aí vem outro e é promovido. Como pode? Pode que o inimigo não quer que você ascenda. Ele não quer. E aí o que é que eu faço? Vai para o joelho e ora. Vai para o joelho e ora. E aí o Senhor vai te promover. E a promoção será sua em nome de Jesus, para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Ele tenta de todas as formas, irmãos. Ele tenta de todas as formas. Ele tenta de todas as formas. Qual era o plano de Deus? O plano de Deus é que José fosse lá o primeiro-ministro do Egito. Era o plano de Deus. Mas o inimigo tentou o quê? De todas as formas. Ele tentou impedir. Ele tentou impedir. Olha o inimigo agindo lá, provocando o quê? Difamação. Aquela mulher não difamou, não? Difamou. Falou, o escravozinho que você trouxe para cá, ele tentou me agarrar, tentou me seduzir. Difamação. Difamação. Depois ele foi jogado naquela prisão. Foi jogado na prisão, o que é que o inimigo queria? Impedir a ascensão dele. O inimigo pensou, José vai morrer na prisão, ele vai desanimar, ele vai achar que Deus o abandonou e ele vai morrer na prisão. Mas José tinha visão espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E ele não deixou, e ele não deixou. E ele disse, Deus, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. E o Senhor o levou a ser o primeiro-ministro do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. É que você está aceitando passivamente. Meu irmão, não se queixa com os outros, não. Você fica, você sabe o que aconteceu comigo? Meu irmão, não faz isso, não. Quer dizer, não é raiva. Pastor, quando tem raiva, é raiva santa. Mas não é raiva santa. É aquela história. Meu irmão, vai para os pés do Senhor. Vai para os pés do Senhor. Coloca diante de Deus. É o Senhor que nos coloca lá, irmãos. É o Senhor que faz a obra. É o Senhor que faz a obra. Diga a Ele, Deus, eu estou nas suas mãos. E Deus, se esse cargo, se o Senhor me quer lá, ninguém vai me tirar. Aí vão e tiram você. E colocam você lá embaixo. E aí você diz, Deus, eu chorei tanto, Senhor, nada, continue sendo eficiente, continue trabalhando e continue orando, e o seu dia vai chegar para a glória do Senhor, aleluia. É que às vezes o Senhor está te tratando, às vezes o Senhor está preparando você, o Senhor está te preparando, e o Senhor estava preparando José, mas o Senhor depois o levou. Então, queridos, entendam isso. E outra coisa, não se levanta contra o chefe, não se levanta contra a pessoa lá, não. Vai para o banheiro. Banheiro é um lugar joia. Se você tem muita gente na sala, se não tem, pode ser na sala mesmo. Vai lá, bota a tampa do vaso para baixo, ajoelha e ora, e diz, Senhor, eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu repreendo, e você vai voltar. E quando você voltar, o camarada vai estar fininho com você, assustado. Deus mandou lá aquele anjão, mandou lá um anjão que deu um sossega-leão no camarada. E ele disse, epa, isso aqui é gente do Senhor. Meu irmão, eu não preciso falar assim. Você sabe com o que está falando? Eu sou pastor. Irmãos, eu não preciso dar carteirada no moço do hospital. Eu oro e digo, Deus, eu preciso fazer essa visita. Sei que eu falo, Senhor, abre essa porta para mim, Deus. Abre essa porta, Deus. Senhor, eu vou lá. Mas vai na frente, abre a porta. Aí eu chego, moço, por gentileza,
O senhor faria uma gentileza para mim? Pois não, pai. Eu posso? Claro, pode entrar. Aí eu estou feliz da vida. Feliz da vida não porque ele caiu no mim, mas porque o Senhor tinha ido na frente. O quê? Abrindo a porta. Você foi lá na sala do chefe, ele te destratou, deu soco na mesa, te agrediu, fez e aconteceu. Meu irmão, vai para a sua sala e ora. E ora. E diz: Deus, tenha misericórdia desse meu chefe. Eu devo estar com algum problema. Senhor, tenha misericórdia. Deus, tudo o que ele falou é mentira. O Senhor sabe. O Senhor conhece meu coração. Deus, eu entrego nas tuas mãos. Senhor, tenha misericórdia. Querido, semana seguinte, ele já foi demitido. Na semana seguinte aconteceu um monte de coisa, porque o mundo espiritual está sendo movido. O problema dos crentes é que nós não sabemos mover o mundo espiritual. A gente gosta de cantar até o cântico, né? Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Mas ninguém anda sobre as águas. Mas ninguém anda sobre as águas. A gente canta, bonito, né? Rompendo em fé, rompendo em fé. Mas ninguém rompe coisa nenhuma. Romper em fé é quando você leva aquele nãozão. É quando você leva aquela situação. Você diz: Deus, me ajude. Meu irmão, você não vai contar para ninguém, não vai mandar e-mail para ninguém. Você vai para os pés do Senhor e você diz: Deus, está nas tuas mãos. E meus queridos irmãos, Deus é maravilhoso. Ele nos surpreende. Rompam em fé. Movam o sobrenatural de Deus para a glória do Senhor. Na área profissional, o inimigo instiga para que nós sejamos sempre discriminados. O inimigo gosta de discriminar crente. Bem interessante isso aí. Procurando sempre nos acusar de pretensa superioridade espiritual. Procurando sempre nos acusar de pretensa superioridade moral. E os crentes aí, eles são medidos. Eles têm a mania que são melhores que os outros, eles têm a mania que são mais santos que os outros, eles têm mania disso, mania daquilo, e nós somos, a tendência na área profissional é nos discriminar. Nos acham pessoas diferentes. Não, isso aí tem mania aí. Não, com ele não dá não, com ele não dá esquema não, porque ele se acha melhor do que os outros, e aí a turma vai. E às vezes, para não ser discriminado, o irmãozinho e a irmãzinha entram em esquemas. O irmãozinho e a irmãzinha aceita determinadas questões para não ser discriminado. Uma vez conversando com um executivo, ele estava dizendo: pois é, pastor, tem umas festas lá. Tem umas festas em que todos temos que ir. Porque é nessas festas que a gente vai tendo contato daqui, contato ali. Nessas festas estão outras pessoas, a gente vai ter contato. Essas festas tem isso, aquela coisa e tal. Ele foi me contando. Eu disse: e você? Eu não vou. Eu não vou nas festas. E aí? Eu entrego ao Senhor. E aí? E aí o pessoal diz que eu nunca vou ser promovido. Que eu nunca vou ascender, porque eu não faço parte da patota. E aí? E aí eu confio no meu Deus. E aí? E aí até hoje o meu Deus tem sido fiel. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O meu Deus tem sido fiel. Irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel. Você não precisa abrir mão de nada. Entrega nas mãos do Senhor. Ele é o nosso fiador. Ele é o meu fiador. Ele é o seu fiador. Deixa nas mãos dele. Mas pastor, se eu fizer isso, entrega ao Senhor. Não porque eu estou falando, mas porque você crê mesmo. Porque se fizer o que eu estou falando, você vai ter problema. Mas entrega nas mãos do Senhor. O Senhor é o fiador. O Senhor vai agir. O Senhor vai agir. Então, muitas vezes, irmãos, o crente fiel, firme, vai ser discriminado. Como Daniel foi discriminado. Daniel foi discriminado, não fazia parte do esquema. Ainda por cima era um perigo muito grande. Ele era discriminado. Ele era discriminado. O que é que ele fez? Ele foi para o joelho. O que é que aconteceu? Cova dos leões. O que é que aconteceu depois? O primeiro depois do rei. Porque o Senhor honra a fé dos seus servos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha o que os espera. Agora vocês precisam olhar para isso aí. Olha o que te espera. Você vai ser incriminado o tempo todo. Vão estar levantando coisas contra você, falando mal de você, dizendo coisa de você, sempre tentando impedir você de ascender. E daí? Daí
joelho no chão, oração, e o Senhor vai te abençoar. Você vai ser sempre discriminado. Esse aí, aquelas festas vão convidar você, até vai, mas aquelas, não, isso aí, esse crente, isso aí tem mania, esses crentes se acham, aquela história toda, tentar colocar de lado. Mas irmãos, às vezes é tão bom ser colocado de lado, porque nos colocam do lado do Senhor, e eu quero ser colocado do lado do meu Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no tempo certo, o Senhor me chama. No tempo certo, o Senhor me chama. Daniel e os amigos ficavam lá. Sabe onde eles comiam? No quartinho. Eles comiam lá, na cozinha lá do palácio. Tinha lá uma saleta, meia, né? E ali arrumavam aquela saleta e eles comiam ali, os 4. Sabe onde a outra turma comia? Lá naquele salão, né? Aqueles salões lindos de Babilônia. Sabe quem é que os servia? Moças lindas, com os aventais lindos, aquela história toda, aquele luxo, aquela pompa, aquilo tudo. E eles lá, e eles lá, e eles lá. Aí a turma dizia, uns santarrões, crentes, né? A gente aqui, né, desfrutando disso tudo, não gostam desse negócio. Na hora em que o rei foi escolher os seus assessores íntimos, quem foi que ele escolheu? Daniel, Sadraque, Meseque e Abednego. Quem foi o assessor do rei? Daniel. Aquele que tinha sido discriminado. Irmãos, os homens podem nos discriminar, o Senhor jamais. O Senhor jamais nos discriminará. E o Senhor sempre estará conosco. Queridos, precisamos discernir e estar preparados para enfrentar as batalhas diárias, em primeiro lugar, na área, depois na área, depois na área e depois na área profissional. Que o Senhor nos ajude a vigiar e a orar para discernir e vencer a ação do inimigo na área pessoal, na área familiar, na área profissional, na área eclesial. Talvez você esteja triste aqui por alguma razão. Talvez é alguma dessas áreas. Talvez você já devesse ter sido promovido, não foi, meu irmão? É hoje que você vai ser promovido. É agora. É agora. O Senhor vai te promover agora. E depois você só vai sair daqui para ver a glória de Deus na sua vida. É aqui e agora. É dizendo, Deus, eu creio no seu poder. Eu creio na sua graça. Então peça isso a Deus nessa manhã. E que possamos viver uma vida abundante, uma vida vitoriosa, para a glória do Senhor Jesus. Oh, glória! Que Deus nos abençoe. Amém, queridos? Então, tem uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é que nós vamos ter que lutar o tempo todo, né? Não tem jeito, luta o tempo todo, né? Vamos ter que lutar, está todo mundo aqui lutando. Mas qual é a boa notícia? É que nós temos um Deus que nos dá a vitória. E se nós soubermos lutar a luta certa. A nossa luta não é contra pessoas. Não é contra pessoas. A nossa guerra não é material. É uma guerra espiritual. Espiritual. Irmãos, às vezes o negócio interessa. Olha, eu chego para ser atendido, eu sou sempre o último. E às vezes até fico brincando. Vou no restaurante. Às vezes eu até rio com ela. Serve todo mundo. A gente fica lá na mesa olhando. O garçom passa até dar assim, aquela coisinha. Sim, eu digo assim, Aí você pode dar aquela, né, de virar bicho, né? Ô garçom! Aí o Senhor diz, não, filho, não é essa guerra. Aí você baixa e diz, Deus, eu preciso ser servido. Daqui a pouco aparecem 3 garçons. Pois não. Ou então chega o médico. Os senhores estão sendo bem servidos? Ainda não recebemos nada. Me perdoe. Aí vem tudo. Também de uma vez também não dá. Aí também é bom, né? Tudo quanto é carne, a mesma coisa. Não tem jeito. Às vezes é fila. Irmãos, eu já sei. É bem... Eu já rio. Estou lá na fila. A fila está andando. Chega na minha vez, a fila para. O caixa sai e vai bater papo com a colega. Aí aquela, né? O que o inimigo quer? Você se exalta, faça aquele escarcéu, para depois alguém descobrir que é pastor. Isso aí ainda é pastor, hein? Pastor! É por isso que eu não gosto de pastor. Aí aquela história. Aí chega, que dá vontade de dar, né? Dá vontade de dar, né? Aí você diz, Deus, tem misericórdia. Senhor, eu preciso ser atendido.
De repente a pessoa vem e vem com aquele sorriso. Pois não, doutor. Eu digo, Deus, eu não sou doutor, mas tudo bem, nessa hora até que cai bem. Às vezes cai bem o doutor, né? Às vezes cai bem. Irmãos, aprendam isso. Uma vez eu estava em casa, no apartamento do lado começou uma briga que não tinha mais tamanho. Eu fui para o joelho orar. Eu disse, Deus, eu repreendo esse espírito de briga em nome de Jesus. Você sabe que você pode acabar com briga dos seus vizinhos? Você está me olhando e dizer assim, pastor, não acaba nem com as minhas. Tem que acabar com as suas primeiro. Depois você vai acabar com as brigas do seu vizinho. Você pode. Às vezes eu estou na rua, eu vejo um soldado da PM e diz, policial militar, vem aqui. Eu fico apavorado. Pensa que eu sou algum. E eu digo, como é o seu nome? A pessoa fica mais apavorada ainda. Sempre o nome vai estar aqui. Deus abençoe a sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele olha assim e não entende nada, mas fica profundamente grato. Irmãos, aprendam a viver no mundo espiritual. Aprenda a viver. Irmãos, nós estamos cercados de problemas de toda a sorte. É na oração, é no joelho. Filhos, o duro é que eu ensinei isso para os meus filhos e dá certo. Ora antes de pedir dinheiro para o pai. Só que eu também ensinei para os meus, dá certo. Fala antes de você pedir, diga assim, Deus, quebra o coração do meu pai. Senhor, que ele me dê esse dinheiro. Eu quero tanto esse dinheiro, Deus. Senhor. Aí quando você chega, porque quando você ora, Deus já vai te ensinar a pedir. E quando você pede a maneira de Deus, não tem como o pai dizer não. Entenderam? Esposas, é a mesma história. Quer cartão do marido? Não peça cartão do marido. Não, para a esposa eu não posso falar nada, não. Só posso falar para os maridos. Mas é oração, gente. É oração, é orar. E quando a gente ora, o Senhor nos abençoa. Então que Deus nos abençoe. Irmãos, vamos orar? Tem almoço. E hoje o almoço é do pessoal da irmã Ozenaide. Tem o pessoal ali lá das casas. Essa turma trabalha tanto, irmãos, e é para comprarem, não sei se ainda é o gerador, mas é para abençoar aqui o trabalho. É um trabalho com mendigos, é um trabalho com adictos, é um trabalho com aquelas pessoas que ninguém trabalha e ninguém quer. Por isso eu fico impressionado. Irmãos, eu me impressiono com algumas coisas. Uma delas é esse trabalho na Cristolândia, porque ali estão as pessoas que ninguém quer mais. Outra é a irmã Zenaide. Eu fico impressionado com o amor. E a outra é Silvia em Rio das Pedras. Você já foi em Rio das Pedras? Irmãos, como é que alguém pode amar trabalhar em Rio das Pedras? Então louvo a Deus por esse amor que esses irmãos têm no coração. O Zenaide não pode ver um mendigo na rua que ela quer abraçar, quer beijar, quer, no bom sentido, é claro, mas assim, no sentido de amar em Cristo Jesus. Irmãos, é coisa de Deus mesmo. Então quando você almoça lá, então, inclusive, aqui ninguém está nos ouvindo, assim, se deu 23,47, dá 25, entendeu? Aqui não é o restaurante que você está enriquecendo o dono que está te roubando. Aqui você está investindo na obra, entendeu? Então deu 23,47. Aí o irmãozinho não tem um centavo, fala assim, cadê meu troco? Não fala assim, isso aqui é oferta para a obra do Senhor, entendeu? Então que Deus nos abençoe, subam lá e que a graça do Senhor esteja conosco. E à noite vamos estar juntos, se Deus quiser. Vamos ficar de pé? Vamos orar? A equipe vai cantar depois? Então já pode estar aqui e começar a cantar. Senão depois, então venham logo, já começa aí a cantar e nós vamos orar ao Senhor. Irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês tenham uma semana de vitória. Irmãos, vocês vão enfrentar lutas, mas vocês já são vencedores. Exerçam o seu poder de vitoriosos. Vocês estão entendendo? Vocês já são vencedores. Irmãos, o não não é não.
E o sim não é sim, é o que Deus determinou que vai acontecer na sua vida para a glória de Deus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa manhã tão abençoada. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar aqui, ouvir a Tua palavra, estudar a Tua palavra. Deus, esse tempo na Tua presença é bom demais. É verdade, Deus, poderíamos estar na praia, poderíamos estar descansando, vendo televisão em casa, mas escolhemos estar aqui, porque nós amamos o Senhor e aprendemos nesta manhã tantas coisas boas para a nossa vida. Deus, sabemos agora que enfrentamos lutas na área pessoal, na área familiar, na área eclesiástica, na área profissional, mas aprendemos também que a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Senhor, dê-nos discernimento, dê-nos sabedoria e, ó Deus, dê-nos poder espiritual. Deus, nos ensine nesta manhã a lutar essa luta do jeito do Senhor. Ó Deus, a lutar não contra carne e sangue, mas a lutar contra, Senhor, o inimigo de nossas almas, que já foi derrotado na cruz do Calvário. Por isso, Deus, nos despeça agora na sua paz bendita. Abençoe o almoço dessa tarde, abençoe os irmãos que ali estão naquela expectativa grande de servir, ó Deus, de abençoar. Muito obrigado pela vida deles, e Deus nos traga logo mais à noite, e que logo, Senhor, tenhamos mais um culto abençoado, mais o derramado do Teu Santo Espírito. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Os irmãos podem sentar, podem fechar os seus olhos.